Fala galera do oitavo ano, voltamos aqui então com alguns exercícios da nossa revisão para resolvermos juntos. Nesse exercício nós vamos resolver aqui até o exercício número 18, ok? Vamos lá então. Questão número 13, calculando a expressão envolvendo a potência 2 na 12 divididos por 8 na 3, 8 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, divididos por 4 na 5, vamos encontrar qual o valor. Vamos lá, vamos analisar o que o problema aqui nos deu na nossa expressão. Eu tenho um 2, eu tenho um 8 e eu tenho um 4. Vamos lá, analisando o número 8. O 8 eu sei que ele é uma potência do número 2. Eu sei que o 2 elevado ao cubo é 8, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer com que todas as nossas bases fiquem com o número 2, sendo 2. Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui, então, esse 2 na 12, ok? 2 na 12. Vou dividir, vamos colocar entre parênteses, né? Agora, o 8 é o 2 ao cubo. Então, vou colocar lá, sendo 2 ao cubo. Vou fazer mais um pouquinho mais para baixo aqui, para ficar melhor de enxergar. Então, 2 na 12, vamos abrir o parênteses, divididos por, o 8 é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, elevado ao cubo, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Maravilha. Divididos por o 4. O 4 é 2 ao quadrado. Então, mesma coisa, vou trocar o 4 por 2 ao quadrado. E tudo isso elevado a 5. Eu estou fazendo o quê? Igualando todas as bases para poder aplicar as propriedades da nossa multiplicação, divisão de potência de mesma base. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, eu vou ter o 2 na 12, vou repetir então 2 na 12. Vou dividir pelo, eu tenho uma potência de potência, ó, 2 ao cubo elevado ao cubo. Eu vou multiplicar esses expoentes. Então, eu vou ter 2, 3 vezes 3 é 9. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Ok? Agora, na parte de baixo, 2 ao quadrado elevado à quinta potência. O que eu vou fazer é multiplicar os meus expoentes. Eu tenho potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 5 é 10. Maravilha. Agora, analisando aqui em cima, eu tenho uma divisão de potência de mesma base elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer? Elevar os dois fatores da nossa multiplicação lá no quadrado. Eu vou ter então 2 na 12 elevado ao quadrado, divididos por 2 na 9 elevado ao quadrado. Esse 2 aqui para ficar melhor de enxergar. Ok? Tudo isso divididos por 2 elevado a 10. Vamos multiplicar novamente os nossos expoentes, ficando com 2. 12 vezes 2 é 24, divididos por 2 elevado a 9 vezes 2 é 18, 2 na 18. Vamos apagar aqui, na 18. Tudo isso dividido por 2 na 10. Ok. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os nossos expoentes. 24 menos 18 é 6. Então fica 2 na 6, divididos por 2 na 10. Subtraiu 24 do 18, desculpa. Ficando com 2 na 6. Agora eu tenho novamente uma divisão de potência de mesma base. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes.
Vamos lá, então. Vou repetir a base e vou subtrair 6 menos 10. Eu tenho R$ 6, gastei 10, eu fiquei devendo 4. 2 na menos 4. E esse é o meu resultado. Eu posso transformar isso aqui em fração para deixar esse expoente positivo. Sempre que eu tenho um expoente negativo, essa minha fração está invertida. Para transformar ele em positivo, eu inverto a minha base e o 4 desce junto com o 2. Então vai ficar 1 meio elevado à quarta. Posso tentar resolver também? Vai ficar 1 e 2 na quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. 16 avos, o meu resultado. Vamos lá então, galera. Na número 14. Para calcular o tempo em queda livre, utiliza-se a fórmula abaixo. Então, LT igual a raiz de 2H dividido por G. O que a gente vai fazer é substituir os valores da altura e da gravidade nos lugares do H e do G. O H é a altura, o G é a gravidade. Então, vamos substituir os dados que o problema nos deu na fórmula. Então, o tempo vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 12,8 divididos por 10. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Multiplicar o 2 vezes o 2,8. Então, eu vou ter o seguinte. Raiz de 2 vezes 12,8 é 25,6 divididos por 10. Quando eu divido por 10, o que eu vou fazer? Eu vou andar a vírgula uma casa para a esquerda. E aí eu vou ter a raiz de 2,56. Beleza, como que eu vou encontrar a raiz de 2,56? Primeira coisa, eu preciso transformar esse radicando em uma fração. E nós vamos transformar em fração olhando o seguinte. O 2,56, eu posso escrever ele sendo 256 divididos por 100. Por que divididos por 100? Porque eu tenho duas casas decimais aqui no meu número decimal. Então, essas duas casas significa que eu tenho 2 zeros no meu denominador. Então, vamos escrever esse 2,56 na forma de raiz. Na forma de fração. Então, raiz de 256 divididos por 100. E agora eu posso transformar isso aqui em duas raízes separadas. Vamos lá. Eu vou ter, então, raiz de 256 divididos pela raiz do 100. Vamos lá, 256 tem raiz? Se nós fatorarmos o 256, se nós fatorarmos ele, nós vamos descobrir que ele tem uma raiz exata. Vamos lá, divide por 2 é 128, por 2 é 64, por 2 é 32, por 2 é 16, por 2 é 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Vamos lá, vamos analisar aqui o que nós temos na raiz. Nós temos aqui que o nosso índice, quando ele não aparece, é 2. Então, para o número sair da raiz, o expoente também tem que ser 2. Então, vamos lá. 256, eu posso, então, fatorar ele e juntar de 2 em 2 para ficar com o mesmo expoente do índice. Então, junta de 2 em 2. Eu vou ter 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Vamos substituir, então, essa raiz de 256 por toda essa multiplicação. Então, raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado,
vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Beleza? E a raiz quadrada de 100. Que número nós multiplicamos por ele mesmo, levamos ao quadrado, que dá 100. É o 10. Então, a raiz do 100 é 10. Nem precisa fatorar. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Todos têm a chave para sair de dentro da raiz. A fechadura é 2 e a chave é 2. Todos têm a chave para sair, todos vão sair. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 divididos por 10. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2 é 16. 16 divididos por 10. Dividindo 16 por 10, eu vou ter 1,6. Lembra, dividir por 10, mesma coisa que andar uma casa para a esquerda. Ok? 1,6 é a resposta da nossa questão. Ok? Beleza. Vamos para o número 15. O volume de um cubo é 3.375 centímetros cúbicos. Qual o valor das arestas desse cubo? Então, um cubo nada mais é do que uma aresta multiplicado pela outra multiplicado por outra. A aresta ao cubo. Então, para descobrir quanto vai valer cada aresta dessa, eu preciso tirar a raiz cúbica desse valor. Raiz cúbica. Então, vou colocar aqui que a aresta vai valer a raiz cúbica de 3.375. Vamos fatorar? Então, 3.375. Vamos dividir ele. Dividindo, então, a gente consegue dividir por 2. Por 2 não dá. Por 3. Por 3 dá. 3 mais, como que a gente sabe, dá para dividir por 3. Se a gente somar os algarismos e dá um número, essa soma dá um número que está na tábua do 3. Então, 3 mais 3 é 6. 6 mais 7 é 13, mais 5 é 18. Então, 18 está na tabuada do 3, dá para dividir. Dividindo por 3, nós vamos achar 1.125. Beleza. Consigo dividir por 3? Vamos somar os algarismos. Somando os algarismos, 1 mais 1 é 2, mais 2 é 4, mais 5 é 9. Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Então, vou dividir por 3 e eu vou encontrar como resultado 375. Consigo dividir por 3 ainda? Vamos lá. 3 mais 7 é 10, mais 5 é 15. Dá para dividir por 3? Dá. Eu vou encontrar 125. Agora, o 125 não dá para dividir por 3, porque se eu somar, vai dar 8 os valores. E aí, eu só consigo dividir por 5. Dividindo por 5, eu vou encontrar 25. Por 5, eu vou encontrar 5. E por 5, eu vou encontrar 1. Maravilha. Vamos lá, vamos lembrar. Nós temos aqui o nosso índice sendo 3. Então, eu vou ter que juntar os números que repetem de 3 em 3 para poder sair da raiz. Então, vamos juntar aqui. Eu vou ter 3 ao cubo vezes o 5 ao cubo. 3 ao cubo vezes 5 ao cubo vai ser, então, o resultado 3.375. Vamos mudar, então, esse valor do radicando por esses valores com expoente. As arestas, então, vão medir raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 3 ao cubo. Os dois vão sair da raiz? Os dois vão sair da raiz. Então, eu vou ter... Então, vou cortar aqui o 3 com 3, o 3 também vai sair. E eu vou ter, então, como resultado 5 vezes 3, que é 15. Então, cada aresta dessas aqui do nosso cubo vai medir 15 centímetros. Ok? 15 centímetros. Beleza. Vamos lá. Então, agora a 16 e a 17 é o mesmo passo. Eu vou fatorar esses valores
E eu vou encontrar, então, tirando a raiz cúbica, juntando de 3 em 3, aqueles valores que vão sair da raiz. Vou fazer aqui do ladinho, a 16 e a 17, para a gente conseguir resolver, certo? Vou apagar aqui a resolução lá da nossa questão das bolinhas de ping-pong. E vamos resolver. O volume do cubo mágico é 512 centímetros cúbicos. Qual o valor das arestas desse cubo? Então, a questão 16. Vamos fazer aqui. Então, vou fazer a raiz cúbica de 512. Como que eu encontro a raiz cúbica de 512? Fatorando. 512. Eu vou ir dividindo por números primos. Então, vou dividir por 2, dá 256. Por 2 é 128. Por 2 é 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Vamos lá, eu tenho que juntar então de 3 em 3 para poder sair da raiz. 3, então vai ficar 2 ao cubo. Aqui 3, 2 ao cubo. E aqui 3, 2 ao cubo. Maravilha. Vou escrever então no lugar do 512 essa multiplicação da resultado lá da nossa fatoração. Vai ficar então igual a raiz cúbica de 2 na 3, 2 na 3 e 2 na 3. Todos esses valores vão sair da raiz? Sim, porque o expoente e o índice da raiz são 3. Então, todos vão sair da raiz. Vou ter 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, que é 8. Então, cada aresta do cubo mágico vai medir 8 centímetros. Ok? Vamos lá para a questão 17. A questão 17 é a mesma coisa. Agora eu tenho 729. Raiz cúbica de 729 para descobrir quanto que vai medir cada aresta. Vou apagar aqui a parte da nossa fatoração para poder não misturar aqui. Então vamos lá. 729. Eu consigo dividir por 3. Vamos lá, 7 mais 2 é 9. Mais 9 é 18. 729 dividido por 3, eu vou encontrar 243. Por 3 vai ficar 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Maravilha. Então, aqui o meu índice é 13. Então, para sair da raiz, o expoente tem que ser 13. Então, eu vou juntar de 3 em 3. Aqui eu vou ter 3 ao cubo e aqui 3 ao cubo. Multiplicando, então, vou substituir o 729, raiz cúbica. Vou escrever de novo aqui, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Maravilha. Os dois valores ali têm o expoente 3 e o índice da raiz é 3. Os dois vão sair da raiz. Então, eu vou ter 3 vezes 3, que é 9. A raiz cúbica de 729 é 9. Então, cada ladinho do cubo mágico vai medir 9 centímetros. Ok? No próximo vídeo, então, a gente resolve mais alguns exercícios para finalizar a nossa revisão para a nossa prova.